Alemanha, 22 de dezembro de 1938, o dia em que 3 cientistas chamados Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner tiveram a descoberta mais importante de suas vidas e também uma das descobertas mais importantes da história do mundo. Conseguiram comprovar a fissão do urânio pelo bombardeio de nêutrons lentos, chamada de fissão nuclear. Um ano depois da descoberta dos cientistas sobre a fissão nuclear, Albert Einstein, durante a Segunda Guerra Mundial, enviou uma carta ao então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. O físico alertava para o presidente sobre a ameaça da construção de uma bomba nuclear pelo regime de um ditador alemão. Três anos depois, em 1942, os Estados Unidos iniciam o Projeto Manhattan com um objetivo bem claro: desenvolver uma bomba atômica. O Projeto Manhattan pode ser considerado o primeiro grande marco do envolvimento do Brasil com a energia atômica, pois, a partir de 1945, o Brasil passou a fornecer minério de urânio para os Estados Unidos. Em 1956, nasce o Programa Nuclear Brasileiro, 5 anos após a criação do Conselho Nacional de Pesquisa, atual CNPq, sob a direção do almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Um dos seus objetivos era desenvolver técnicas, conhecimentos e pesquisa em energia nuclear. O programa nuclear foi apresentado à sociedade brasileira como forma de promoção do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país. O desenvolvimento atraía diversos setores, cada um com seus interesses, devido à enorme energia que poderia ser gerada. As Forças Armadas, por exemplo, por razões de segurança nacional e militar. Os setores industriais, porque desejavam a construção de usinas nucleares para solucionar o racionamento de energia elétrica e, dessa forma, atender à demanda do setor produtivo da economia. E os cientistas queriam assegurar futuros recursos para projetos de pesquisa. Hoje, vamos entender a potência nuclear que o Brasil detém e o que aconteceria se tivéssemos uma bomba nuclear. Você sabia que estamos produzindo um submarino aqui no Brasil com energia nuclear? Então assiste até o fim, já deixa sua curtida aqui antes que tu esqueça, porque se deixar para depois, eu sei que tu vai te esquecer. E se tem interesse sobre esses assuntos que mostram a força militar do Brasil, e se gosta de assuntos e informações úteis, te inscreve aqui, pois vou trazer muito conteúdo de qualidade, sem baboseira e direto ao ponto. O Brasil apenas vendia urânio para os Estados Unidos, porém em meados de 1950, alguma chave mudou, porque após essa data, o governo brasileiro resolveu adotar uma política de compensações, que tinha o objetivo de que para cada exportação de minerais estratégicos, como o próprio urânio, receberia também uma transferência de tecnologia, que ajudaria o país a desenvolver o seu próprio setor nuclear, buscando dominar todo o processo de ponta a ponta. Além dos Estados Unidos, o Brasil também buscou diversas parcerias internacionais para cooperação e desenvolvimento nuclear, como a Alemanha, mesmo sob forte oposição estadunidense. O desenvolvimento do sistema brasileiro de ciência e tecnologia no período da reconstrução alemã no pós-Segunda Guerra criou condições para um novo movimento no relacionamento entre alemães e brasileiros, que incluía o intercâmbio de cientistas. Em 1953, foi negociado um acordo de cooperação nuclear com a Alemanha para importação de tecnologia nuclear e de ultracentrífugas, que são usadas para o enriquecimento do urânio. Porém, essas ultracentrífugas encomendadas foram apreendidas na Alemanha por um brigadeiro inglês do Conselho de Segurança Militar, sob ordem de um alto comissário dos Estados Unidos. Talvez, e aqui só talvez, com algum objetivo de boicotar o avanço da tecnologia pelo Brasil. Por fim, as ultracentrífugas de Álvaro Alberto chegaram apenas em 1957 no Brasil, 4 anos depois da negociação.
Nesta época, de uma forma geral, a Argentina se encontrava mais adiantada que o Brasil no desenvolvimento nuclear. A Argentina criou sua entidade de energia nuclear em 1950, a Comissão Nacional de Energia Atômica, o CNEA, enquanto o Brasil só desenvolveu a sua Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEN, em 1956, no governo do Juscelino Kubitschek. Nesse sentido, podemos dizer que a Argentina foi o primeiro país da América do Sul a iniciar seu programa nuclear, e a imprensa brasileira da época estimulava essa competitividade entre os países, inclusive alguns veículos de grande circulação, como a revista O Cruzeiro. Além disso, a geopolítica brasileira de inspiração militar nesse período considerava a Argentina um país competidor na busca de influência no Cone Sul, triângulo geográfico formado por Chile, Argentina, Uruguai e o Brasil. Álvaro Alberto, a fim de obter informações sobre o que se passava na Argentina naquele momento, esteve em comunicação com a comunidade epistêmica argentina. Um dos seus contatos era o químico argentino Venâncio Deulofeu, com quem trocou cartas em 1946. Um fato curioso referente à energia nuclear na Argentina é o RUEMUL, projeto piloto de energia nuclear de um cientista imigrante austríaco, ocorrido secretamente a partir dos anos de 1940. Apesar de não ter entregue a tecnologia que prometeu e por isso ter sido encerrado, o projeto acabou sendo uma pista de interesse que os argentinos tinham no tema nuclear, uma vez que o programa se tornou público por meio de um anúncio do próprio presidente da época, Juan Perón. Nos Estados Unidos, por exemplo, acreditou-se que a Argentina buscava desenvolver a bomba nuclear. No entanto, este anúncio oficial da Argentina Atômica mencionava apenas a intenção de obter o domínio do processo que permitia gerar energia mais barata e menos contaminante. Roberto Ornstein, conselheiro do CNEA, comentando sobre o programa, disse que o projeto nunca teve o propósito de construir uma bomba. Em 8 de dezembro de 1953, o então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, pronuncia um discurso na Assembleia Geral da ONU, lançando seu programa Átomos para a Paz, a primeira iniciativa de política de desenvolvimento da tecnologia nuclear voltada exclusivamente para fins pacíficos. O Brasil era beneficiário desse programa, adquiriu na década de 50 tecnologias de enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Porém, quando os militares tomaram o poder em 1964, as intenções parecem ter começado a mudar. Embora não haja nenhuma evidência de que a classe política tenha comandado o começo de um programa de bomba atômica, os militares enviaram sinais muito confusos a respeito de sua intenção na área. No final dos anos 70, por exemplo, o Brasil estava trabalhando para o desenvolvimento de urânio enriquecido fora das salvaguardas internacionais, e volta e meia em instalações secretas sob controle militar. Só nos anos de 1990, o país colocou suas instalações sob salvaguardas nucleares e tornou público os principais componentes de seu programa. Atualmente, o CNEN detém a comercialização e a produção do material radioativo no Brasil, incluindo radiofármacos utilizados por brasileiros nos tratamentos menos invasivos e mais eficazes de tumores em exames de diagnósticos do câncer e de doenças cardíacas, neurológicas e neuropsiquiátricas. Apesar disso, há resistência quanto à potencialidade do uso pacífico da energia nuclear na sociedade. O Brasil possui, atualmente, uma cooperação nuclear histórica que data das décadas de 80 e 90. Essa cooperação ocorreu na Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, que garante o uso pacífico da energia nuclear entre ambos os países desde 1991. Essa agência é uma base de integração entre os dois países na questão nuclear e apresenta um modelo para muitas regiões em conflitos constantes e em tensões atômicas, como a Península Coreana. Em 2006, começa a operar, em Resende, o primeiro módulo da cascata de centrífugas para enriquecimento de urânio, em escala industrial. A inauguração desses equipamentos foi um importante marco na produção de energia nuclear do Brasil. Já em 2019, é inaugurada a 8ª cascata de centrífugas da Fábrica de Combustíveis Nucleares, chamada de Indústrias Nucleares do Brasil, a INB.
Só 4 países possuem reservas de urânio e tecnologia de enriquecimento. São eles os Estados Unidos, a Rússia, China e o Brasil. Hoje, o nosso país provavelmente mantém a capacidade tecnológica e o conhecimento para produzir e lançar uma arma nuclear, capacidade conhecida como latência nuclear. Os peritos do Laboratório Nacional de Los Alamos concluíram que, tendo em conta as suas anteriores atividades nucleares, o Brasil está em condições de produzir armas nucleares dentro de apenas um ano. Se o Brasil decidir produzir uma arma nuclear, as centrífugas da fábrica de combustíveis nucleares de Resende, no Rio de Janeiro, podem ser reconfiguradas para produzir urânio altamente enriquecido para armas nucleares. Somente uma usina de enriquecimento de urânio, como a de Resende, poderia produzir várias armas nucleares por ano, mas apenas se o Brasil estivesse disposto a fazê-lo abertamente. Existem 2 reatores nucleares com operação comercial no Brasil atualmente, Angra 1 e Angra 2, gerando 3% da eletricidade total do país. O programa nuclear do país é bem desenvolvido, e o Brasil é uma das poucas nações do mundo a ter controle do ciclo completo do urânio. O país possui ainda grandes reservas de urânio, nióbio e grafeno, materiais que podem ser usados na indústria nuclear. O Brasil também é o único estado sem armas nucleares que está desenvolvendo um submarino movido a energia nuclear. Acredita-se que o submarino com propulsão nuclear estará pronto para uso até 2025, sendo transferido para o poder da Força Naval Brasileira. Espera-se que esse projeto expanda a definição de uso pacífico da energia atômica, principalmente no que diz respeito às garantias e expectativas da comunidade internacional, diante de um país membro de tratados diversos contra a proliferação de armas nucleares. Numa conferência realizada em 2019 no Canadá, o ministro de Minas e Energia do Brasil, Bento Albuquerque, disse que o Brasil, tendo a 6ª maior reserva de urânio do mundo, buscará abrir suas minas de urânio para empresas privadas. Segundo ele, o que se necessita é flexibilizar a legislação para que assim seja possível a participação da iniciativa privada. A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 21, diz que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. O Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear em 18 de setembro de 1998. Ratificou o Protocolo de Genebra em 28 de agosto de 1970. A Convenção sobre Armas Biológicas em 27 de fevereiro de 1973 e a Convenção sobre Armas Químicas em 13 de março de 96. O Brasil também assinou o Tratado de Tlatelolco em 1967, fazendo do Brasil uma zona livre de armas de destruição em massa. O Brasil também é um participante ativo na Agência Internacional de Energia Atômica e do Grupo de Fornecedores Nucleares. Mas aí vem a dúvida. E se por um acaso o Brasil resolvesse desenvolver armamento nuclear, quais seriam as consequências? Primeiro, o governo brasileiro provavelmente teria que investir muito dinheiro em tecnologia, visto que o enriquecimento de urânio feito hoje no país chega a somente 5%, enquanto o necessário para a produção de armamentos é de aproximadamente 90%. Além disso, é muito provável que as fiscalizadoras Agência Internacional de Energia Atômica e a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares descobrissem o objetivo do Brasil ainda em um estágio bem inicial. Se isso ocorresse, é muito provável que as sanções econômicas, políticas e diplomáticas internacionais começassem logo em seguida. Supondo que, ainda assim, o Brasil continuasse a perseguir o desenvolvimento de arma nuclear, o atingimento dessa meta resultaria em grande insegurança e instabilidade, principalmente regional. Tendo quebrado todos os acordos internacionais, regionais e bilaterais sobre o assunto, a não ser, é claro, que tivesse se retirado de todos eles antes, o que também geraria instabilidade e represálias por si só, além de violar sua própria Constituição, também é possível que os países vizinhos, se sentindo ameaçados, começassem também a desenvolver seus próprios armamentos nucleares, aumentando ainda mais a tensão. Por fim, se tivesse conseguido desenvolver a arma nuclear com sucesso, o país poderia desfrutar de um certo fator de prestígio no cenário internacional, mesmo que todos tenham cortado relações com o país.
porque isso poderia aumentar o seu poder de barganha em negociações internacionais, como já acontece em países que já detêm a tecnologia. Isso tudo, é claro, se o país não tiver sofrido uma intervenção militar pelas potências nucleares no meio do caminho, impedindo-o de progredir com seus planos e tornando uma zona de guerra. Mas por enquanto, ao que tudo indica, não precisa ficar assustado ou empolgado. Esses são somente alguns dos cenários possíveis. O mais provável, por enquanto, é que a gente continue a ser um país pacífico ainda no meio internacional. Mas antes de sair, não esquece, já te inscreve aqui no canal, já deixou tua curtida? Curte ali o vídeo. Não se esquece de se inscrever também para não perder os vídeos, porque tá vindo bastante coisa muito legal aí no canal. O meu objetivo é que saia 2 vídeos na semana, tô fazendo o possível, vai sair, então te inscreve aí, tá vindo bastante coisa boa. Até a próxima semana e tchau!